Deus do crime, capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu não acho que seja um sonho. Kyo. Taiyuki acordou enquanto gritava. Foi um sonho realmente ruim. Isso acontecia às vezes. Alguns sonhos pareciam tão reais que não era possível diferenciar eles da realidade depois de acordar. Bem, esse foi um sonho de merda. Em seu sonho, Taiyuki foi indevidamente acusado e recebeu pena de morte. Porra! Apenas pensar nisso fez com que ele xingasse. Taiyuki se sentou na cama e não se mexeu por algum tempo. Espera um pouco. Então fiquei preso por 10 anos. Acusado por um assassinato que não cometi? E no final? Ainda fui condenado à morte. Taiyuki com certeza não havia matado ninguém. No entanto, a evidência era perfeita. Havia uma gravação que foi feita da cena do crime. A arma usada também tinha as impressões digitais de Taiyuki. Além disso, uma testemunha ocular havia visto ele fugindo do local. Isso. Porra! Seu corpo começou a tremer. Espera um pouco. Foi só um sonho. Só preciso pensar nisso como um sonho de merda. Mas algo estava errado. Foi tudo muito real para ser apenas um sonho. Parecia que ele realmente era um condenado à morte até o dia anterior. Se isso tinha sido um sonho, então o que estava acontecendo agora? Taiyuki olhou para os lados. Era um quarto peão, com uma cama beliche e 2 mesas. Também tinha uma pequena estante. Bastante simples. A umidade deixava um cheiro único no lugar. Esse era o quarto que ele compartilhava com seu irmão, Taemin, antes de se formar no ensino médio. O que? Parece com as memórias de quando eu tinha uns 10 anos de idade. Loucura. Isso é tudo por causa desse sonho extremamente realista. 15 anos se passaram em seu sonho. Mas na realidade, apenas uma única noite havia se passado. Então, por que existia essa sensação de que algo estava errado? De qualquer forma, eu ainda sou um estudante do ensino médio. Certo? E não um preso condenado à morte. Certo? Taiyuki acalmou sua mente, que estava em caos, enquanto procurava uma forma de confirmar as coisas. Sim. Um espelho. Taiyuki procurou incessantemente pelo quarto, tentando encontrar um espelho. Ele definiria as coisas depois de checar sua própria aparência. Se não se parecesse com um estudante do ensino médio, mas sim com um homem de 30 anos. Apenas ao pensar nisso ele se arrepiou. Eventualmente um pequeno espelho de mão foi encontrado. Ugh! Que mau gosto! O demônio que estava esculpido no espelho passava um péssimo pressentimento. Nós tínhamos um espelho assim? Podia pertencer ao seu irmão mais novo. O lugar onde esse espelho estava era a estante de livros que os dois usavam. Fel. Ainda bem que ainda sou um estudante do ensino médio. A pessoa que foi refletida pelo espelho parecia alguém no fim da adolescência. Espera um pouco. O que é isso? Taiyuki olhou para os lados com uma expressão estranha. Mas não viu nada. Ele olhou para o espelho novamente. Tinham muitas letras estranhas nele. Seu Taiyuki. Título: Deus do crime. Classificação: plebeu, condições insuficiente para updates. Habilidades criminais: nenhuma. Além disso, uma janela de status aparecia por todo o espelho. Taiyuki riu sozinho. Este é um brinquedo bem feito.
Essas coisas eram vistas com facilidade nos jogos online mais populares. As pessoas gostavam de coisas assim. Dentro de casa. Apenas Timing gostava disso. De qualquer forma, ele ainda era apenas um aluno do ensino médio. Taiyuki respirou aliviado. Ele não era um preso condenado à morte. Era seu Taiyuki. Um aluno do segundo ano do ensino médio. Que morava com sua irmã mais velha e seu irmão mais novo. Algumas coisas começaram a aparecer em sua memória. Ao contrário de seu irmão, que era um bom aluno, ele tinha a aparência de um delinquente. Às vezes faltava às aulas. E também não podia se dizer que suas notas eram boas. Por causa disso, ele era tratado como um marginal mirim do ensino médio. Time já se levantou? O cheiro de arroz cozinhando podia ser sentido por todo lugar. Parecia que sua irmã, seu Aham, estava preparando o café da manhã. E então, ele notou que estava com fome. Taiyuki, venha comer! Ele escutou sua irmã chamando. Taiyuki coçou a cabeça e foi para a cozinha. Os olhos de Taiyuki estavam vermelhos. Aham perguntou surpresa. O que foi? Você teve um pesadelo ou algo parecido? Timing, que estava sentado de frente para Taiyuki, olhou para ele antes de focar novamente nas palavras em inglês que estavam em seu livro. Não faltava muito tempo para começarem seus exames. Então todo o tempo para se preparar era precioso. Inclusive enquanto estava comendo. Um cisco caiu no meu olho. O cardápio para o café da manhã era ensopado de kimchi. Havia apenas um pouco de tofu. E não havia nenhum pedaço de carne. A Han ficou indecisa antes de falar. Desculpa. A Noona vai fazer um pouco de carne para você quando receber. É verdade. Caiu um cisco no meu olho. Além disso, o ensopado de kimchi da Noona é o melhor do mundo. Tão delicioso que eu pediria como minha última refeição. Essa foi uma declaração sincera. Ele colocou uma colherada cheia em sua boca. Finalmente conseguindo provar o ensopado de kimchi de sua irmã novamente. Era um prato que ele não conseguiu comer em seu sonho no fim das contas. Oh! Essa criança! Você vai se atrasar. Coma logo. A Han riu enquanto balançava sua colher. Ela gostava dos elogios de Taiyuki. Seus pais acabaram morrendo em um acidente. Desde então a Han se tornou a única guardiã de Taiyuki e Taimin. Apesar de ser uma jovem de 20 anos. Na flor da idade. Ela trabalhava durante 2 turnos em uma fábrica. Ela não usava maquiagem. Mas para Taiyuki, era mais bonita que qualquer outra pessoa no mundo. Taiyuki mordeu o lábio. Eu vou conseguir um emprego depois de concluir o ensino médio. Assim vou poder ajudar a Noona. Nesse momento ele ficou assustado. Uma lembrança de seu sonho, no qual ele foi condenado à morte, surgiu. Eu me formei na escola. Consegui um emprego em uma empresa de segurança privada. Já que não era bom em nada, exceto por ter um bom corpo. Trabalhei por 2 anos. E então, ele foi acusado e preso. Não. Foi só um sonho. Que merda! Taiyuki ligou a televisão para tentar esquecer o sonho. A acusação procura informações sobre o paradeiro de You Xiaoho, um prisioneiro que escapou da prisão central no dia 9. A Han balançou a cabeça e fez um barulho estranho ao ouvir a notícia de que um criminoso havia fugido. Ele ainda não foi pego.
Disseram que pode estar perto daqui. Taiyuki. Se você sair. Então volte enquanto estiver claro. Se alguém te chamar, não siga. Entendido? Noona. Eu já sou grande. Por que você não diz essas coisas para o Taimi? Taimi é um bom garoto. E eu não? Oucho. Taiyuki e Taimi já eram estudantes do ensino médio. Mas a Han ainda via eles como crianças. Taiyuki sorriu diante da preocupação de sua irmã enquanto concordava. A propósito, esse cara ainda não foi pego? Ele tinha sido pego. You Xiaoho. Um nome familiar. Ele ficou na cela ao lado da de Taiyuki por um tempo. Em outras palavras, um vizinho. Claro. Isso foi no meu sonho. Taiyuki sabia por que teve esse sonho. Foi porque ficou escutando esses tipos de coisas nos noticiários o tempo todo. Você comeu alguma coisa estragada? You Xiaoho foi pego depois de cometer 7 assassinatos há 3 meses. Escapou da prisão semana passada. Ele não foi pego de novo ainda. Taimi, que estava comendo seu arroz em silêncio, tinha parado. Taiyuki franziu a testa. Taimi era interessado nesse tipo de coisa. Desta vez, ele estava errado. Com certeza. Do que você tá falando? You Xiaoho ficou foragido por 6 meses. Foi pego depois de cometer mais 3 assassinatos. Taimin suspirou e disse. Fel. Não leia apenas esses manhas. Você também devia assistir ao noticiário. You Xiaoho foi pego? A polícia não tem nenhuma pista. E também tem uma recompensa boa. Você deve ter sonhado que pegou ele. Espere um minuto. You Xiaoho não foi pego novamente depois de fugir? Ele era um psicopata que falava muito. Além disso, ele não dormia. Então ficava contando suas histórias até amanhecer. Depois de 2 fugas bem-sucedidas, ganhou o apelido de Rei da Fuga. Os lugares onde ele foi depois de escapar estavam todos na mente de Taiyuki. Então, o apelido de You Xiaoho não é Rei da Fuga? Taimi moveu o dedo indicador para o lado da cabeça e o moveu em círculos. Rei! Isso não é algo que você devia fazer quando está falando com seu Yun. Ah! Já são 8 horas. Você devia se apressar se não quiser chegar atrasado. O responsável pelos estudantes disse que vai quebrar suas pernas com uma pá. Caso você se atrase de novo. Taimin se levantou e correu para o quarto. Realmente. Um pesadelo terrível. Não era um rei dos piratas. Era o rei da fuga. Se o sonho estiver correto, então o cúmplice de You Xiaoho seria pego na cidade essa agora. Mas Taiyuki disse isso enquanto o pensamento passava por sua cabeça. Você deve estar dormindo ainda. A Han riu. Alguns minutos se passaram. Taiyuki. A Han, que estava comendo enquanto via as notícias, começou a tremer como se tivesse visto um fantasma. Hã? Você estava falando sobre o cúmplice de You Xiaoho? Sim. Por quê? Olhe isso. A Han apontou para a televisão com a mão trêmula. Notícias de última hora. O cúmplice de You Xiaoho foi capturado na cidade S. Taiyuki ficou de boca aberta. Ele ficou tão surpreso que nem mesmo notou que a colher tinha caído. Espera. O que é isso?
Mas o que é isso? A notícia batia exatamente com o sonho. A evidência era a mesma da primeira fuga de You Xiaohu. Um sonho. Foi um sonho. Então, por que isso está acontecendo de verdade? Noona. Isso é uma reprise? Isso realmente aconteceu ontem. Ou anteontem. Certo? O que? É uma transmissão ao vivo. Essas palavras apunhalaram o peito de Taiyuki. Como se fossem uma faca. Tinha sido um sonho. Mas o que era isso? Uma premonição? Volta ao passado? Ou tinha sido só uma coincidência? Han olhou para Taiyuki com preocupação no olhar. Taiyuki tentou parecer ter adivinhado. Haha! Eu só disse qualquer coisa. Isso aconteceu por acaso. Talvez eu devesse comprar um bilhete de loteria? Você realmente me assustou. Eu tenho que ir para a escola. Noona. Não venha para casa muito tarde essa noite. Certo? Você deve ter cuidado. Príncipe Nin. Não precisa se preocupar. Eu vou tomar cuidado. Se divirta na escola. Sim. Noona. Taiyuki saiu de casa com uma mochila. Seu sorriso desapareceu do rosto instantaneamente. De acordo com seu sonho, You Xiaohu não deveria estar longe. Eu preciso confirmar se You Xiaohu está onde eu penso. Só depois disso vou poder confirmar que foi tudo um sonho. Ele sentia pena de sua irmã. Mas não poderia ir para a escola. As ações que You Xiaohu tomou depois da prisão de seu cúmplice foram simples. Era o mesmo que caçar raposas. Se a toca dela pegasse fogo, então ela cairia nas mãos dos caçadores que a estariam aguardando. Se houvesse um esconderijo fixo, era melhor continuar se escondendo nele. O lugar onde You Xiaohu está escondido fica a 20 paradas de ônibus daqui. Um serial killer que deixou todo o país em pânico estava tão perto. Taiyuki tirou a carteira do bolso e checou quanto tinha. Mais ou menos 3.000 won. Era dito que um homem deveria sempre ter 3.000 won na carteira. Ele não fazia ideia se isso era verdade ou não. Seria suficiente apenas para a passagem de ônibus de ida e de volta. Além disso, se gastasse tudo, então não teria dinheiro para almoçar. Se soubesse disso, teria comido mais no café da manhã. Ele não tinha comido nem mesmo meia tigela do ensopado, já que não conseguia parar de pensar em You Xiaohu. Era como no exército ou na prisão. Se tratava de uma lei que ninguém tinha mencionado. Mas todos sabiam. Aqueles que deixam de comer, logo se arrependerão. Droga. Pareço com um criminoso de verdade. A distância não era grande. Mas Taiyuki decidiu pegar um ônibus. Chamaria muita atenção se um estudante uniformizado estivesse andando pela rua durante o horário de aulas. Por causa de seu jeito de delinquente, ele era frequentemente parado por policiais e pela patrulha civil. Toda vez que a Han era contatada, ele tinha de ver ela em lágrimas. Pensando bem, eu deveria pegar um ônibus. O que ele faria se encontrasse You Xiaohu? A mente de Taiyuki ficou confusa. E se You Xiaohu realmente estivesse no local para onde ele estava indo? Então seria prova de que o que pensava ser um sonho, na verdade não era. Então, ele realmente seria preso em 5 anos por causa de uma acusação falsa? Como resultado disso, sua irmã mais velha, seu Han, e seu irmão mais novo, seu Taime,
ficariam arrasados. Porra! Seria como descobrir que estou com uma doença terminal. No entanto, era melhor saber das coisas e se preparar do que ficar mergulhado na ignorância. Taiyuki pegou o ônibus para o seu destino. Ele colocou um boné de beisebol sobre o rosto. Já passou da hora de ir trabalhar. Então não tem muita gente no ônibus. Havia apenas uma velha e um homem com um boné de beisebol, que estava sentado da mesma forma que Taiyuki. Ele trombou no homem quando subiu no ônibus. Mas tinha algo de suspeito nele. Está tão vazio aqui. Então por que ele está sentado ao lado dessa velha? Taiyuki, que se sentou em um assento vazio, se virou e ficou observando os dois atentamente. Foi nesse momento. Brrr. Algo vibrou perto de sua virilha. Taiyuki olhou para os lados surpreso. Porra! Se alguém tivesse visto isso, pensaria que sou um pervertido. Havia algo no bolso do uniforme. E estava vibrando. Um espelho? Por que isso está no meu bolso? Era o espelho que ele tinha usado para se ver de manhã. O demônio esculpido na lateral parecia realmente ameaçador. Taiyuki apertou os olhos enquanto analisava o espelho. Seu rosto estava sendo refletido. Tinham algumas letras estranhas nele. Habilidade criminal. Roubo foi adquirida. Você pode conseguir um item aleatório ao tocar em outra pessoa, a probabilidade do sucesso depende de sua habilidade. As letras apareceram e logo depois desapareceram. A boca de Taiyuki tremeu. O que foi isso? Ao mesmo tempo, novas letras surgiram acima de sua cabeça, que estava sendo refletida pelo espelho. Seu Taiyuki. Título: Deus do crime. Classificação: plebeu, condições insuficientes para updates. Habilidades criminais. Roubo, nível 1. Eu aprendi a habilidade de roubo agora? Por quê? Como assim? Taiyuki percebeu que o espelho demoníaco não era algo comum. Em primeiro lugar, isso tinha claramente ficado na mesa de timing. Mas, de alguma forma, essa coisa acabou no seu bolso. Ele pensou que o verdadeiro demônio pareceria com algo diferente. Algo realmente diferente. De qualquer forma, se as palavras no espelho demoníaco fossem verdadeiras, ele teria acabado de aprender uma habilidade criminal. Taiyuki olhou para os lados. Não era difícil descobrir o motivo. Se existe uma consequência, então existe uma causa. Depois de Taiyuki entrar no ônibus, a velha começou a roncar enquanto dormia. O homem sentado ao lado dela então resolveu mostrar suas verdadeiras cores. Batedor de carteira. O homem tinha alguma técnica. Ele moveu sua mão cuidadosamente para evitar que a velha acordasse. A bolsa foi facilmente aberta, mesmo estando fechada, usando um canivete para fazer um corte lateral. E pegou apenas a carteira. Se Taiyuki não tivesse previsto que aquilo aconteceria, então teria pensado que o homem só estava se mexendo porque o ônibus estava balançando. A habilidade dele era perfeita. Taiyuki não teria suspeitado de nada se não tivesse visto a palavra roubo no espelho demoníaco. O que na Terra é esse espelho? Taiyuki mordeu os lábios. Era realmente um espelho possuído por um demônio?
O batedor de carteiras tentou sair do ônibus antes de Taiyuki conseguir acalmar sua mente, que estava confusa. Duque! O batedor de carteira estava correndo como se ele pudesse sentir que alguém estava o vigiando. Então, o corpo de Taiyuki se mexeu levemente. Mais uma vez. O espelho demoníaco estava vibrando. BRR. Taiyuki estava com uma expressão confusa enquanto olhava para o espelho. Roubo foi usada com sucesso. Os pertences do alvo foram roubados. O batedor de carteira já tinha escapado do ônibus. Roubo? De acordo com a mensagem no espelho, ele tinha roubado algo do batedor de carteiras. Taiyuki mordeu o lábio. Eu deveria verificar o que foi que roubei. Taiyuki procurou em seus bolsos e encontrou uma carteira comprida, que ele nunca tinha visto antes. Meu Deus! Era como ele pensava. O batedor de carteiras roubou a carteira da velha. E depois foi roubado. Nessa situação, o acusado do crime seria ele. Taiyuki saiu rapidamente do ônibus. No mesmo momento, a velha gritou no ônibus. Homo! Roubaram minha carteira. Taiyuki estava com um choque visível no olhar. Ele não tinha tempo. Taiyuki correu para os becos. Loucura! Um batedor de carteira tinha roubado a carteira da velha. E Taiyuki, de alguma forma, tinha roubado ele. Se Taiyuki tivesse demorado um pouco mais para sair do ônibus, então ele teria sido preso e apareceria no plantão policial. O quê? Deus do crime? Tentando transformar uma boa pessoa em um criminoso. Taiyuki se irritou enquanto jogava o espelho demoníaco com toda a força no chão. Giol! Vá! Em vez do frágil espelho se quebrar. O chão, feito de cimento, rachou. Então Taiyuki pisou no espelho. Uaac! Doía como se ele tivesse pisado em um prego. Taiyuki amaldiçoou e jogou o espelho demoníaco no lixo. Então, parecia que ele estava se tornando um criminoso. Mesmo sem desejar isso. Igual aquele cara. Em seu sonho. Taiyuki tinha ficado preso por 10 anos. Seria inevitável conhecer outros criminosos. Havia até mesmo aqueles que foram condenados por atrocidades. You Xiaohu era uma dessas pessoas. Eram monstros com aparência humana. Agora, não existia certeza sobre aquilo ser um sonho. De toda forma, ele tinha sido preso e condenado à morte em seu sonho. Por 10 anos ele lutou para escapar daquele lugar. Foi muito tempo. E muito doloroso também. Teria sido mais fácil se soubesse que estava adiando a morte por 10 anos? Então, caso se tornasse um criminoso nesse momento, seria como negar sua própria existência. Preciso encontrar a dona disso. Ele poderia ir até a delegacia e entregar a carteira. Agradeceriam pela rendição e o algemariam. Bem, talvez seja melhor enviar pelo correio. Dentro da carteira estavam 20 notas. Cada uma de 100.000 won. E 10 notas de 50.000 won. O total dava 2,5 milhões de won. Havia também uma identificação. Ele definitivamente colocaria tudo na caixa de correio e enviaria para a dona. Ela é mais rica do que pensei. Seu coração ficou abalado com essa enorme soma.
Era o suficiente para comprar roupas novas para sua irmã. Não acho que a Nona gostaria disso. Taiyuki puxou uma nota de 50.000 won da carteira. Ele tinha encontrado a carteira. Isso poderia ser dito. Se fosse devolver para a dona, então pelo menos 10% devia ser dele. Então ele colocou a carteira no correio. Eu posso comprar um pouco de samgyeopsal e fazer com a Nona. Ele pensou enquanto colocava o dinheiro no bolso. Taiyuki congelou. Em estado de choque. Loucura! Era o espelho demoníaco, que tinha sido jogado no lixo. Taiyuki eventualmente desistiu de se livrar do espelho. Ele continuava reaparecendo em seu bolso. Mesmo não sendo uma boneca amaldiçoada. Ele apenas informava sobre as situações enviando mensagens e vibrando. Não parecia que faria qualquer dano. Eu acho que deveria visitar um xamã depois. Deixando o espelho de lado por um momento, Taiyuki decidiu pensar em You Sheol-ho primeiro. You Sheol-ho não estava em uma igreja abandonada? Se ele tivesse um smartphone, então iria procurar por todas as igrejas abandonadas em um mapa. Mas Taiyuki atualmente só tinha um telefone simples, que sua irmã tinha dado. Ele não teve outra escolha senão ir a uma lan house por perto e pesquisar através da internet. Apesar do fato de ser horário de aula, a lan house ainda estava cheia de pessoas. Ele notou que alguns eram estudantes usando uniformes. Eles também estão matando aula. Taiyuki pagou a taxa de uso no balcão. Depois se sentou e ligou um computador. A localização da igreja. Nossa! São mais de 20? A boa notícia era que ele sabia que se tratava de uma igreja abandonada. Taiyuki ligou para todas as igrejas para verificar algumas coisas. Depois de alguns minutos, foram conseguidas todas as informações desejadas. 2 igrejas não atenderam ao telefone, ele com certeza estará em uma delas. Taiyuki saiu rapidamente. O primeiro lugar para onde ele foi não era o certo. Então, se o sonho fosse real, You Sheol-ho definitivamente estaria no segundo lugar. Bingo! As cortinas estavam completamente fechadas, em todas as janelas. Mas o local transmitia a sensação de que existia algum tipo de presença lá dentro. Toda a rua estava vazia, já que estava sendo reformada. A igreja onde You Sheol-ho havia se escondido também parecia estar desabando. Com certeza ninguém imaginaria que um fugitivo poderia se esconder em uma igreja abandonada. Antes de qualquer coisa, ele tinha de confirmar que You Sheol-ho estava lá dentro. Como posso falar com ele? Ele não poderia bater na porta e chamar por You Sheol-ho. Isso era simplesmente impossível. Naquele momento, surgiu uma ideia brilhante. Taiyuki anotou o endereço da igreja e foi para um restaurante chinês que ficava por perto. Era a hora do almoço. O telefone estava tocando e as motos de entrega tinham sumido. Como esperado. Eles estão cheios de pedidos. Taiyuki ligou para o restaurante chinês. Ele pediu um jajangmyeon e passou o endereço da igreja. Taiyuki também fingiu que estava realmente irritado com o fato de o restaurante estar cheio de pedidos. E que, por isso, sua entrega iria demorar. Taiyuki. É você? Você veio para voltar a trabalhar? Bom. Isso é bom. Temos muitas entregas para fazer. O chefe cumprimentou Taiyuki enquanto abria a porta do restaurante chinês. Não. Estou aqui para comer jajangmyeon.
Aí. Não seja assim. Estou bem ocupado agora. Por favor. Faça pelo menos 10 entregas. É urgente. Então eu vou te pagar 10.000 won por hora. Taiyuki riu feliz da vida. Então vou trabalhar por apenas 1 hora. Pedido. Taiyuki colocou o uniforme do restaurante e pegou as caixas de ferro que estavam com as entregas. Vamos fazer um teste. Ele decidiu testar se a habilidade de roubo que tinha acabado de aprender também podia ser usada em público. Ao passar pelo chefe que estava sentado no balcão, Taiyuki bateu contra seu corpo. Então, a habilidade criminal foi ativada normalmente. Roubo foi usado com sucesso, os pertences do alvo foram roubados. O que eu roubei? Taiyuki colocou a mão no bolso e tirou uma coisa estranha. Um pouco de cabelo. O que é isso? Ele olhou para o chefe e viu que o cabelo de sua cabeça havia sumido. Chefe Nin. Ele não está na casa dos 30 anos? Os olhos de Taiyuki brilharam. Isso aqui caiu. Ak. Quando foi que caiu? Taiyuki, não fale sobre isso com ninguém. Eu vou aumentar 5.000 won para cada hora que você trabalhar. Os dois homens trocaram alguns olhares. Seu Jajangmyeon chegou. Taiyuki bateu na porta trancada e gritou. Não houve nenhum tipo de movimento dentro da igreja. Ele começou a usar mais força para bater na porta. Ainda não aconteceu nada. Então Taiyuki começou a gritar. Ais! Entrega! Saia logo! No final, a pessoa não aguentou. Uma brecha apareceu nas cortinas fechadas. A pessoa que estava dentro da igreja estava verificando se realmente era uma genuína entrega de comida chinesa. A porta de ferro foi aberta. Um homem, vestido de clérigo, apareceu no meio das sombras. Eu não pedi nenhum jajangmyeon. Ais! Está aqui. Bem, estou com fome mesmo. Quanto custa? O homem abriu um pouco mais a porta e lentamente saiu. Taiyuki quase deixou a caixa de ferro que ele estava carregando cair. You Xiaohu! Um assassino que tinha matado 7 pessoas. Era ele. Ele está com barba agora. E também está vestido de clérigo, mas com certeza é ele. As roupas de Taiyuki ficaram úmidas de suor. O fato de que You Xiaohu estava aqui era uma evidência de que o que Taiyuki teve não foi um simples sonho. Então. Loucura. Então. Nos próximos 5 anos. Eu vou ser acusado e preso? Que se foda! Espere um pouco. Algo subitamente passou pela cabeça de Taiyuki. Dessa vez era diferente. Da outra vez ele foi acusado sem saber de nada. Neste momento, Taiyuki sabia o que aconteceria pelos próximos 15 anos. E não sei exatamente o que é esse poder. Mas também tem esse espelho. Por causa do poder do espelho, ele conseguiu aprender a habilidade de roubo do batedor de carteiras. Se fosse assim, então ele poderia aprender outras coisas também? Talvez Taiyuki pudesse mudar a realidade da qual ele se lembrava. Em primeiro lugar, tenho que descobrir como aprender novas habilidades. Taiyuki lembrou-se de quando aprendeu a habilidade de roubo. Ele encontrou o batedor de carteira quando entrou no ônibus e conseguiu a habilidade de roubo. Pouco depois, ele viu o safado roubando a carteira da velha. A condição necessária tinha de ser uma dessas. Meu corpo está meio dolorido. Você poderia colocar a comida no chão? You Xiaohu disse enquanto sorria.
Taiyuki olhou nos olhos dele e viu que eram os olhos de uma besta determinado a matar. Não posso relaxar por nenhum segundo. Se ele fizesse alguma coisa, mesmo se You Xiaohou apenas suspeitasse, Taiyuki seria assassinado. Taiyuki se lembrou dos 3 assassinatos que You Xiaohou cometeu depois de escapar. Ele suspeitava que tivessem descoberto sua identidade. E então, esfaqueou todos. Dezenas de vezes. You Xiaohou era muito rápido. Taiyuki não conseguiria escapar. Então, ele tinha que fingir perfeitamente que era um entregador de comida chinesa. Taiyuki disse a You Xiaohou. São 5.000 won. Espere um pouco, dinheiro. Não havia nenhum sinal de que You Xiaohou duvidava da identidade de Taiyuki. Taiyuki sorriu agradavelmente. Foi uma boa ideia me disfarçar de entregador. As pessoas sempre desprezam aqueles que trabalham como mensageiros ou entregadores. Taiyuki se lembrava de que You Xiaohou seria preso depois de ser entregue por um entregador de pizza. Sim. Aqui está o dinheiro. You Xiaohou tirou uma nota de 10.000 won de seu bolso. Taiyuki aceitou e entregou o troco. Atualmente estamos com muitas entregas. Então eu volto mais tarde para pegar a tigela. Mais ou menos 1 hora. A porta foi fechada. Taiyuki suspirou aliviado. Ele escapou em segurança das garras de um assassino psicopata. Tente aproveitar, já que será sua última refeição em liberdade. Taiyuki riu. Se ele soubesse disso antes, também teria dado algum Tansuyuka a You Xiaohou. Parece que não consigo aprender habilidades novas apenas tocando no corpo de outras pessoas. Taiyuki tocou na mão de You Xiaohou enquanto recebia o dinheiro. No entanto, não surgiu nenhuma reação do espelho. Então, como é que faço isso? Ele não iria ter só a habilidade de roubo, certo? Havia muita coisa que ainda não sabia. Vou pensar em You Xiaohou primeiro. Era impossível capturar um assassino sozinho. Ele nem sabia qual era a taxa de sucesso do roubo. Por isso seria suicídio agir sozinho. Então restava apenas uma opção. Os promotores conseguiram capturar You Xiaohou no passado. No entanto, de acordo com o sonho de Taiyuki, You Xiaohou começaria a fugir de um ponto para o outro no país por aproximadamente 1 mês. Nesse período, 3 inocentes seriam assassinados. O mais importante de tudo agora era Taiyuki determinar uma data. Se You Xiaohou fosse pego hoje, então as 3 vítimas seriam salvas no final das contas. Ele esperava que pudesse mudar o futuro. Taiyuki entrou em ação. Sim. Vou ligar para um detetive confiável. Taiyuki pensou em alguém para contatar enquanto procurava algo nos bolsos. Então ele pegou o telefone para fazer uma ligação. Está sem bateria. Era um telefone velho que ganhou de sua irmã. Mesmo que ele carregasse todos os dias, ainda era um telefone de merda, que ficava sem bateria toda hora. A televisão de uma loja estava mostrando notícias sobre You Xiaohou. Finalmente, existe uma recompensa de 50 milhões de won. Mas sua localização ainda é desconhecida. Recompensa! Taiyuki quase caiu para trás ao escutar isso. Por que não pensei nisso antes? Ele é um fugitivo. Naturalmente, existe uma recompensa. Pensando nisso, seu irmão tinha dito algo assim durante a manhã. No começo,
Isso era apenas para verificar se tudo era apenas um sonho ou não. Então ele de repente descobriu uma habilidade criminal estranha, mas isso não era muito importante. 50 milhões de won. Era uma quantia que o permitiria comprar não apenas roupas para sua irmã trabalhadora, mas também ajudaria a se mudarem, saindo daquele porão que alugavam. A pessoa que chamasse receberia um crédito enorme. Então ele queria dar isso a alguém que já conhecia. Sim. Vou chamar Shokang Suk-un. Era um investigador que interrogou Taeyuki várias vezes no passado. Ele foi uma das poucas pessoas que trataram Taeyuki como um humano, ao invés de um condenado à morte. Sua sorte para ser promovido tinha sido bem ruim, apesar de ter um ótimo senso de justiça. E ele já estava nos seus 40 anos de idade. Ele deve estar com aproximadamente 30 anos agora. Depois de confirmar que a bateria tinha carregado um pouco, Taeyuki digitou um número. Delegacia de Polícia de Gangdong. Eu gostaria de falar com o detetive Shokang Suk. Certo. Um momento. Houve um momento de silêncio antes da voz de Shokang Suk soar. Olá. O telefonema já foi transferido. Eu sou Shokang Suk da segunda equipe da polícia de Gangdong. Eu realmente receberei uma recompensa se pegar Yo Xiaoho? Taeyuki foi direto em sua pergunta. Isso deve ser tratado pessoalmente. Se for uma dica crucial que possa levar à prisão de... Hey! Você é um estudante do ensino médio? Por que está passando um trote? Se eu te pegar, estará em problemas. Essa foi a reação que Taeyuki esperava de Shokang Suk. Ele era mais como um vizinho curioso do que um detetive. É verdade. Mas a recompensa em dinheiro? Quais são as taxas tributárias? E um está ocupado. Então estou desligando. Definitivamente é Yo Xiaoho. A situação atual não exige que você encontre até os grãos de arroz que ele derruba enquanto come? Que tal se apenas me escutar? Muito bem então. Espero que seja verdade. Ou eu vou te dar um soco tão forte que vou arrancar pelo menos 3 de seus dentes. Ok. Como você viu ele? Eu fiz uma entrega. É. Até um fugitivo precisa comer. Taeyuki deu um enorme sorriso. Apesar da maneira grosseira de falar, Shokang Suk era um detetive cuidadoso. Ele verificaria qualquer pista, por menor que fosse. Taeyuki disse onde estava para Kang Suk. Porra! Faz sentido. E pensar que ele estava escondido em um lugar assim. Que filho da puta! Ele usou um walkie-talkie e pediu para que fossem enviados reforços para a investigação. Eu encontrei o lugar onde ele está se escondendo. A localização é... Kang Suk deu um tapinha na cabeça de Taeyuki. Desculpe por duvidar de você. Sem problemas. Tenha certeza de capturar ele. Muito bem. Veja como eu faço. Taeyuki lambia um sorvete que Kang Suk tinha comprado para ele enquanto observava a operação. Tudo aconteceu rapidamente. A investigação era problemática, já que não tinha nenhuma testemunha. Mas agora eles sabiam exatamente onde o criminoso estava escondido. Shokang Suk fez tudo rapidamente. Depois de entrar em contato com a sede de investigações especiais, chegaram dezenas de carros de polícia. Taeyuki observou com interesse enquanto os policiais foram até a porta da igreja. Yo Xiaoho tirou as roupas que estava usando e tentou fugir no mesmo instante. Shokang Suk se jogou contra ele, como um falcão pegando sua presa. Yo Xiaoho foi algemado e começou a gritar. Porra! Quem foi o filho da puta que disse que eu estava aqui?
Me conte. Vou roer até os ossos do desgraçado. Yoo Cheol-ho foi levado por 5 policiais enquanto ainda continuava lutando furiosamente. Taeyuki apenas assistiu tudo enquanto tomava o que restava de seu sorvete. Ah! Legal! Era doce e delicioso. Depois de Yoo Cheol-ho ser arrastado, a polícia entrou na igreja para encontrar qualquer evidência remanescente. Shokan Ji-suk continuou andando com um walkie-talkie para verificar se tinha mais alguma ameaça para a testemunha. Taeyuki achou que foi bom ser uma testemunha. Ah! Detetive Nin. Você está tão jovem. Não está mais com aquela barriga enorme. Esse Shokan Ji-suk era tão diferente daquele que Taeyuki estava acostumado, que ele não pôde deixar de rir. Somente os olhos continuavam iguais, queimando com um poderoso senso de justiça. Detetive Shokan Ji-suk. Você agora deve receber uma promoção especial. Não? Fedelho. Se você encontrar qualquer problema, então ligue para o Yun. Mas você não parece ser o tipo de pessoa que é facilmente intimidada. Ah! Você já almoçou? O Yun vai comprar uma tigela de jajangmyeon. O que acha? Vá. Eu te dei o mérito por pegar esse criminoso e você só quer me pagar uma tigela de jajangmyeon? Então, você quer 탕수육 também? Não. Na verdade, eu já comi. Ao invés disso, eu preciso de sua ajuda com outra coisa. Me ajude a conseguir o dinheiro da recompensa, já que é a primeira vez que eu consigo algo assim. Shokan Ji-suk riu. Ele parecia gostar da tenacidade de Taeyuki. Haha. Parece até que você está planejando fazer isso de novo. Urra! O que há com essa expressão? De qualquer forma, você se chama Taeyuki, certo? Realmente. Obrigado. Yoo Cheol-ho. Aquele maldito. Ele é realmente perigoso. Se continuasse foragido, então definitivamente teria começado a matar de novo. Conseguimos pegar ele sem ninguém se ferir. Tudo graças a você. Taeyuki sentiu algo quente em seu coração. Ele não tinha percebido isso, já que estava focado na recompensa. Taeyuki salvou 3 vidas. 3 pessoas que seriam assassinadas no futuro. A tragédia futura tinha sido mudada. Foi nesse momento. O espelho vibrou. É. Eu não toquei em ninguém. A habilidade criminal de roubo parecia ativar independentemente da vontade de Taeyuki. Ele puxou o espelho e verificou o que estava escrito. 3 pontos de afinidades conquistados. Você pode usar os pontos de afinidades para melhorar as habilidades criminais ou ativar atributos ocultos. O que é isso?